Lá no Rio de Janeiro está começando o encontro do G20. São os negociadores do G20. Para que serve isso? A Gabriela Morgado está conosco e conta pra gente. Oi, Gabriela. Boa tarde a vocês, Ronald Boa e tarde. Zaidan. Boa tarde também para todo mundo que Olá. acompanha a gente. Nessa semana, até o fim de semana, os diplomatas dos países membros do G20 estão fazendo reuniões aqui no Rio de Janeiro para tentar definir a declaração final do grupo para a cúpula de líderes na semana que vem. Esse documento vai guiar as discussões dos representantes das maiores economias do mundo. E uma das principais preocupações é a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, segundo representantes e também especialistas de relações internacionais que acompanham todos esses eventos pré-G20, o medo é que qualquer diretriz prometida por Joe Biden durante o evento não seja seguida no ano que vem por Trump, já que os dois têm políticas muito diferentes, inclusive relacionadas ao combate à pobreza e governança global, que são temas caros ao Brasil durante o G20, e também um dos principais desafios, as visões diferentes sobre a guerra da Ucrânia e também o conflito na faixa de Gaza. Em setembro do ano passado, inclusive, líderes do G20 aprovaram um texto condenando a guerra na Ucrânia. Eles evitaram condenar especificamente a Rússia, mas fizeram um pedido para que não houvesse ataques à integridade territorial de um Estado. E segundo a opinião de especialistas, os Estados Unidos devem continuar apoiando as ofensivas de Israel contra a faixa de Gaza, o que vai contra o posicionamento de muitos países do G20. Então, essa é uma das preocupações nessa semana. Além dessas reuniões dos líderes, a gente também tem o Urban G20, o G20 social com eventos abertos ao público, diversas discussões e palestras, e a presença dos prefeitos dos países representantes do G20 também até o fim de semana. A cúpula de líderes em si acontece na segunda-feira e na terça-feira que vem no Museu de Arte Moderna na Zona Sul aqui do Rio. Valeu, obrigado, Gabriela, pelas suas informações. As reuniões são datadas, né, com sedes diferentes, com temas diferentes, e algumas mais focadas em economia, outras mais focadas no social. A pergunta que fica, Zaidan, é do que a gente tira disso tudo? Qual é o suco desse negócio, desses encontros e a perspectiva? Quando se fala de guerra, a reunião do Conselho de Segurança da ONU teve determinações que não foram cumpridas. O que pode evoluir numa reunião desses representantes dessa reunião do G20 no Rio de Janeiro? O G20, a única coisa positiva do G20 é que os hotéis no Rio vão ganhar muito dinheiro, né? E muita gente para ficar hospedada e disposta a gastar um bom dinheiro ali em restaurante, em hotel. Então isso movimenta a economia local. O G20 não serve para mais nada. O G20 teve seu tempo quando havia uma aparente harmonia e falas amistosas, né? Até troca de gentilezas e promessas de cooperação entre Estados Unidos e China, entre Rússia e Europa, entre Rússia e China. E isso acabou. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Então o G20 ele é muito parecido com outras instituições e instâncias internacionais que perderam a validade, continuam existindo, empregando burocratas, com o dinheiro das pessoas, dos contribuintes de cada país sendo usado para esses encontros de categoria faraônica, não é? Com muito dinheiro sendo usado para segurança, para comida, para hospedagem. É claro que os dirigentes não pagam por isso, quem paga é o contribuinte de cada país, principalmente do anfitrião, mas não resolve nada. É a mesma coisa aí de COP29, né? O Geraldo Alckmin falou, aquele festival de platitudes, né, do Alckmin, ele disse que a COP29 é muito importante, porque se ela for um sucesso, isso indica que a COP30 também será um sucesso. Quer dizer, é nada, né? Absolutamente nada. Não há acordo. O que o Biden vai dizer a respeito de questão climática, a respeito de guerra? Acabou, o governo dele acabou. O Trump, se estivesse disposto a participar, seria até interessante, porque ele que estará no comando dos Estados Unidos daqui a 2 meses.
ele não iria nem querer ouvir falar em questões ambientais. O Trump acaba de dizer que ele quer perfurar, ou seja, petróleo e gás, petróleo e gás, petróleo, no Alasca, no mar, onde for, levantar todas as regulações. E, aliás, desde já ele está dizendo que despreza a ideia de um comércio internacional regulado, despreza a ideia de Organização Mundial do Comércio, que, no entanto, tem sido muito útil para os Estados Unidos, para determinar políticas e limitar crescimento dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, mas para os Estados Unidos para nada serve, né? Então, é uma inutilidade tremenda, a não ser, insisto, para hotéis e restaurantes no Rio de Janeiro, Ronald. Eu lembro de uma frase do Clinton a respeito, ele presidente eleito, ia acontecer na verdade, ele era candidato em 92, né? Porque o governo dele é de 93 para frente, né, Zaidan? Isso, ele é eleito em 92. Isso, eleito em 92 e em 92 aconteceu a Rio 92, né? E aí, perguntado para ele, mas naquele momento era um impacto, tem um evento, eu tratava do clima, um evento mundial, né? E aí escolheram o Rio de Janeiro. E aí muito se falava da presença de líderes mundiais e tal. Ele falou, o que adianta ir para o Rio se todas as decisões são tomadas em Washington? Essa foi uma frase dele. E esse é um pensamento, não vale só para isso, vale para tanta coisa, né, Zaidan? Ah, sim, para os Estados Unidos isso vale para tudo, absolutamente tudo, né? E Washington é maneira de dizer. Washington é a expressão política de decisões que são tomadas em Nova York, em Los Angeles, pelo grande capital nos Estados Unidos, né? O Washington, você tem a expressão política desses interesses e o Trump, repito, ninguém tem esse poder para chegar e mudar tudo. Ele representa, ele é o portador das ideias que são determinadas por esses grandes grupos econômicos. Então ele despreza isso e o Biden vai prometer o quê, né? E mais, todas essas coisas que são ditas nessas reuniões hipócritas, né? Você se lembra daquele encontro Biden e Lula, que prometeram uma ampla mobilização, queriam capitanear o movimento global pela dignidade do trabalho? Sabe, é um cinismo, não é? Quando o Brasil está às portas aí de novos ataques aos trabalhadores e ao trabalho, quando isso virou norma nos países europeus, nos Estados Unidos não houve mudança em uma linha dos acordos, porque lá tudo é movido à base de acordos entre os grandes sindicatos e as empresas, né? Não houve nada, não houve nenhuma mudança, absolutamente nada. Continua havendo grande informalidade com imigrantes, né? Inclusive com ilegais. Então é tudo balela. E o G20 é uma grande balela, porque reúne 20 países e mais, Unidade Africana, União Europeia, e não sai nada, não há acordo possível. E aquele clima amistoso, de sorrisos, de promessas de cooperação que havia entre 2000, 2009, 2010, isso desapareceu, isso não existe mais, né? Hoje há um clima de confronto, de tensão crescente.